Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 549 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, da perspectiva que nós apresentamos da leitura do Brasil, tanto nas lives como nas entrevistas, né? Indica uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar o sininho, que são aquelas notificações, e coloca like, claro, no que vocês gostaram, usando sempre a página dos comentários para debater, propor, sugerir. Muito obrigado mesmo. Por outro lado, lembrar as entrevistas, né? Estamos postamos a entrevista com o professor Domingos Alves, do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, né? Extremamente interessante sobre a Covid-19, assistam. Postamos também no dia anterior a entrevista com o prefeito de BH, né? De Belo Horizonte, Alexandre Calil, entrevista muito boa, muito séria, de um gestor que foi reeleito para um segundo mandato com 2/3 dos votos no primeiro turno, portanto, né, e que tomou atitudes corajosas lá durante o ápice da pandemia, né? Espero usar o verbo no passado, porque a situação presente é extremamente grave. A economista Laura Carvalho também, que nós já postamos, né, fazendo uma análise dentro da perspectiva dela da economia brasileira, e a reportagem muito boa que foi feita sobre os gêmeos, a exposição na Pinacoteca de São Paulo, né? Essas foram as últimas e temos uma série delas até o final do ano que nós estamos fazendo, preparando e postando, né? Sempre com aquele objetivo de uma boa reflexão sobre o Brasil. Por outro lado, no Twitter, no Twitter, vocês podem me acompanhar no Vila Marco Vila, né? As notícias, meus comentários diários e tal. Também no Instagram, no @MarcoAntônioVilaOficial. Né? E por fim, lembrar nos cursos, né? Na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e, finalmente, o terceiro curso, o que é Fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontros que nós estamos tendo, e são tantos, né, no meu canal, eu sempre tenho levantado uma questão sobre o sistema político brasileiro, dizendo que o nó górdio da crise é o sistema político brasileiro que produziu, inclusive, o próprio Bolsonaro. Ele é produto de um sistema ruim, né? Se tivesse um sistema político eficaz, nunca Bolsonaro seria presidente da República Federativa do Brasil. Então, antes de nós entrarmos no foco dessa questão, que me parece o elemento explicativo essencial para entendermos a terrível e dramática situação que vivemos, nesse século certamente é a pior, é necessário rever algumas coisas. Eu estava passando aqui pelo noticiário e nessa semana o Bolsonaro voltou a agir como naqueles momentos dos atos antidemocráticos que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês estão acompanhando, né? 2 investigações, tem sobre as fake news, sobre os atos antidemocráticos que foram em algumas cidades do Brasil, mas em especial em Brasília, e lá com a participação direta de Bolsonaro. Vocês recordam, em frente ao Forte Apache. Forte Apache é onde está o comando do Exército, em frente ao Palácio do Planalto, com aquelas faixas pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, agredindo as instituições, defendendo ditadura com Bolsonaro no poder, como as faixas diziam, ou defendendo o ato institucional número 5, que eles nem sabem que é o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que é uma coisa terrível, né? Esse ato institucional que deu todos os poderes inimagináveis, ao presidente da República, foi extinto em 31 de dezembro de 78, parte dele, as salvaguardas de Estado, como eram chamadas à época, foram incorporadas a partir de 1º de janeiro de 1979, a Constituição, que era um monstro, era a Constituição de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, o pacote de abril de 1977, você teve atos institucionais, atos complementares, bem, aquela confusão jurídica, mas que a partir de 1979, 1º de janeiro, ao menos garantiu algumas coisas que eram fundamentais. Uma delas, as imunidades parlamentares e os presidentes da República, a partir
partir então não puderam mais caçar mandatos. Ainda era o finalzinho do governo Ernesto Geisel, até 15 de março daquele ano, e depois o João Batista Figueiredo, que foi o que por mais tempo governou no regime militar, portanto durante 6 anos, até 15 de março de 1985. Mas eu tô fazendo esse passeio para lembrar que o Bolsonaro ia nessas manifestações e participava ativamente. Lembra quando ele chegou de helicóptero? Lembrando o filme O Triunfo da Vontade, clássico do cinema nazista, quando Hitler está chegando a Nuremberg, onde ocorriam os congressos anuais do Partido Nazista, e você vê a sombra do avião. A mesma coisa ocorreu aqui, em Brasília, meses atrás, nesse ano, né? Em outras vezes ele chega a cavalo, vocês se recordam, tentando andar a cavalo, ele parecia um Mussolini macunaímico, só que ele é grotesco, ele não sabe andar a cavalo, a impressão que dá é que ele não sabe andar em cavalo nem em carrossel, sabe, aqueles que giram, ele cai, né? É um sujeito patético e tal, mas ali era uma coisa grave, estava colocado em risco o Estado Democrático de Direito e a Constituição. O país esteve à beira de um golpe militar. Cito já fiz algumas vezes, a reportagem da revista Piauí, e que relata que no dia 22 de maio, uma sexta-feira desse ano, né, de manhã ele chegou lá no Palácio já querendo prender os membros do Supremo Tribunal Federal, nomear outros ministros, ou em suma, por ditadura, né, e foi contido lá pelaquela caterva que o cerca de pior qualidade. É o pior ministério da história do Brasil desde 1889, no Brasil republicano. Interessante que ele agora, essa semana, essa sequência de falas, né, e ontem no Rio ele voltou a tocar nessa questão, está claramente, ele regressou ao comportamento que ele teve nos atos antidemocráticos e que ele parou quando houve a prisão do Queiroz em junho, como é de conhecimento de todos e nós falamos aqui. Ele disse o seguinte, olha, isso no Rio de Janeiro, numa cerimônia de formandos de soldados da Polícia Militar. Você acha que o presidente da República, no momento que nós temos 186 mil mortos da Covid-19, mais de 7 milhões de infectados, estamos nos aproximando outra vez, tivemos dias atrás mais que 1.000 mortos diários, a situação é extremamente grave. Veja a entrevista com o professor Domingos Alves no nosso canal. Numa situação dramática no campo da saúde pública, ele em momento algum está envolvido com isso, não. Ele toda sexta e todo sábado, como eu sempre falei aqui, expus aqui para vocês, ele percorre guarnições ou das polícias militares, ou da Polícia Rodoviária Federal, ou das Forças Armadas, em especial do Exército. No caso, em tela, eles estavam no Rio de Janeiro com a Polícia Militar do Rio. Era a formatura de soldados, de 845 soldados. Estou citando como fonte a Folha de São Paulo. Ele disse, jamais a nossa democracia, a nossa liberdade será ameaçada. Na verdade está errado, serão ameaçadas. Não é será ameaçada, mas serão ameaçadas, é no plural, porque são as duas, segundo ele, a democracia e a liberdade. Então vamos ler como ele deveria ter falado. Nós estamos falando com um obtuso, um parvo, né? Como nós sabemos, que tem 500 palavras no vocabulário e que não domina a língua de Camões, ele fala uma língua aparentada ao português. Então deveria ser a seguinte, 2 pontos. Jamais a nossa democracia e a nossa liberdade serão ameaçados por quem quer que seja. Entendam uma coisa, os 3 poderes são independentes e harmônicos, mas o maior poder é do povo brasileiro. Isso ele disse com algumas mudanças na construção de frases no momento dos atos antidemocráticos. E apontando para o Supremo, ele saía na rampa do Palácio do Planalto e vinha alguém filmando e ele apontava para o Supremo dizendo, tem 3 poderes, Praça dos 3 Poderes, porém o maior poder é aquele lá embaixo, que era o poder dos fanáticos neofascistas e neonazistas, que cerca de 100, 150, 200 pessoas, se tanto, que estavam se manifestando em defesa da ditadura. E ele dizia, o poder é do povo. Ele voltou a isso nesses últimos dias, não é acidental, lá na Bahia, na live que eu apresentei em detalhes ontem aqui para vocês, no Rio de Janeiro, e ele está batendo nessa tecla, né, da questão da democracia, da liberdade, né, e que está sendo ameaçada, tem os poderes são independentes e harmônicos, porém o maior poder é o povo, ou seja, ele está dizendo o seguinte, para mim não interessa o STF, para mim não interessa o Congresso Nacional, interessa o povo, se for necessário para defender a democracia,
democracia e a liberdade do povo, né, que ele se julga intérprete do povo, ele o fará. Em outras palavras, ele vai dar o golpe militar. Aquele cenário que eu desenhei já e venho expondo para vocês durante o decorrer desse ano, está se confirmando. Ele conspira diuturnamente contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Bem, fazer o quê? Como analisar? E isso é produto do quê? Vamos lá então. Confesso a vocês que eu imaginei que depois dos ataques violentos que ele fez à imprensa, na live nos últimos dias, se dirigindo a jornais, a blogs, que haveria uma resposta dura por parte dos jornais, blogs, das entidades representativas da imprensa brasileira, porém nada ocorreu. É a barbárie se transformando em algo absolutamente natural, cotidiano, não causa mais revolta. Isso é um perigo. Outro ponto, ele atacou o Supremo Tribunal Federal e é expulso na live de ontem para vocês, especialmente o decano, que saiu há pouco tempo do Supremo, o ministro Celso de Mello, dizendo que ele defende a poligamia e fez ataques ao Supremo. Não houve qualquer resposta de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional, ele disse que uma série de medidas depende sempre, ele insinua que o parlamento está contra ele. Ninguém se manifestou, mas para ser rigoroso com a verdade, que esse é o nosso intuito, nós não temos o rabo preso com absolutamente ninguém, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez questão de responder ao 13º do Bolsa Família, que ele na live tinha dito que não foi adotado porque caducou a medida provisória, porque o Rodrigo Maia tinha colocado um obstáculo a isso. Isso era mentira, o governo que pediu, porque não há mais recurso, senão seria caso de pedalada fiscal, que não fosse apreciada a questão do 13º do Bolsa Família, né? E o chamou Rodrigo Maia de mentiroso do plenário da Câmara dos Deputados, e até o Pacheco, seu imenso talento conhecido como Paulo Guedes, foi obrigado a dizer que o governo era contra aquilo. Portanto, o Bolsonaro estava falando mais uma mentira. E mentira é o crime de responsabilidade, a lei 1079, de 10 de abril de 1950. A situação está cada vez se agravando mais. Ele vai atacando. Então, nunca há resposta. O caso do ABIN Gate, eu vou falar daqui a pouco, né, do caso da utilização do ABIN, o número de os crimes que ele cometeu. Mas eu queria pegar essa semana e a falta de resposta dos partidos políticos, da sociedade civil, das questões da imprensa, dos órgãos representativos. Isso é um comportamento que é recorrente e extremamente perigoso para as instituições, quando esse comportamento era reproduzido em relação ao vereador Jair Bolsonaro e depois ao deputado, a partir de eleição 90, toma posse em 91, do deputado Jair Bolsonaro. Ao longo de 30 anos de vida parlamentar, 2 anos no Rio e 28 em Brasília, ele fez isso. Só que ele era um parlamentar inexpressivo. Ele defendeu o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele defendeu torturas, assassinatos, ditaduras, falas racistas, homofóbicas. Ele violou nesses 30 anos sistematicamente a Constituição de 5 de outubro de 1988 e não teve resposta institucional efetiva. Ele foi visto como alguém que não era melhor não dar importância, vamos dar risada, as pessoas davam risada. Ele vai aparecer na RTV, naqueles programas lá, não vamos dar importância, ele vai aparecer num programa humorístico, ele vai não sei o quê, não vamos dar importância. E ele foi caminhando até o processo eleitoral de 2018 e com resultados sabido. Não teve, naquele momento, a resposta por parte das instituições. Porque, no caso, tudo que ele declarou era caso, primeiro, de cassação de mandato, né, quando defendendo tortura, fuzilamento de presidente, defendendo ditadura, assassinos, racista, homofóbico, etc. Era caso de cassação. E, depois, caso de prisão. Porém, isso nada ocorreu. Agora, é o mesmo comportamento, 30 anos depois, é o mesmo comportamento. Ele passou a semana fazendo ataques violentos, desequilibrado. Eu acho que ele está tomando algum remédio, não sei se está bebendo, mas observem, eu vi
2 vezes a live, fiquei prestando atenção, ou outras cositas más, eu não sei, é necessário investigar um pouco, acompanhar o presidente, né? Mas como ele está descolado do real também, ele agora vai tirar férias durante 5 dias e vai pescar em Santa Catarina. Sim, durante 4 ou 5 dias. E vai pescar com toda a família e seus netos, excetuando a Micheque, que ficará em Brasília, de acordo com o que diz os jornais de hoje. Isso é uma coisa grave, quer dizer, ele vai atacando, e ele vai minando as bases do Estado Democrático de Direito. E o fez, essa é uma das razões da sua vitória em 2018. Ele incorporou, como se fosse produto da sua ação política, a insatisfação do eleitorado em relação especialmente ao PT e aquele processo de desmoralização das instituições, do Petrolão, do Mensalão, e esperava-se que o governo Temer fosse um governo conformado por ministros notáveis, como Temer prometeu. Ele entregou o ministério de G10. Não podemos nos esquecer, né? O Bolsonaro é produto de muitas coisas, é produto do PT, da desmoralização das instituições, do governo Temer, é produto do Adélio Bispo e é produto das elites políticas que não conseguiram construir candidaturas palatáveis ao eleitorado, permitindo que um aventureiro neofascista e neonazista vencesse as eleições. E com o custo que nós temos hoje, que é dramático. Mas antes de eu entrar nessa questão do sistema político, eu queria só concluir esse ponto eu imaginei, ele atacou jornalistas, o jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo, né? Eu imaginei que outros jornalistas fossem sair em defesa dele. Posso estar equivocado, me desculpe, mas pela leitura que eu fiz hoje dos jornais e revistas, tal, eu não encontrei nada sobre o assunto, nada, absolutamente nada. Ele fez ataques violentíssimos, acusações gravíssimas, e nada, as coisas vão indo. E vocês pensam que isso cai no esquecimento? Não, isso encontra recepção por uma parte da sociedade brasileira. Tem uma parte da sociedade brasileira que sempre foi reacionária. Não pense que a escravidão terminou no Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental por acidente. Não, é porque havia uma parcela considerável da população que era favorável à escravidão, mesmo alguns que não tinham escravos. Então não é acidental certas permanências na história brasileira. Aqui em São Paulo, por exemplo, o reacionarismo do Maluf, hoje ele não tem importância política nenhuma, mas foi capturado aqui em São Paulo pelo bolsonarismo. O bolsonarismo em São Paulo ocupou um espaço que era do malufismo. Então cerca de 25%, em torno disso, 1/4 do eleitorado, tal, era aquele eleitorado ultra-reacionário, que se identifica com a fala do Paulo Salim Maluf durante várias décadas, o elegendo deputado federal sucessivamente, uma vez prefeito da capital, e ele conseguiu eleger o sucessor, que era o Celso Pitta, tal. Esse eleitorado cativo, reacionário, né, que tem tinturas racistas, homofóbicas, simpatias neofascistas e neonazistas, mesmo sem o saber, insisto, eles não conhecem, ainda bem, os teóricos do nazismo, nem o Hitler, nem o Rosenberg, nem do fascismo, Gentili, Mussolini, mas eles têm uma visão de mundo que se aproxima do neofascismo e do neonazismo, né? Esse eleitorado está aí e foi ocupado aí pelo Bolsonaro. Mas a questão que se coloca é que a ampla maioria da cidadania do eleitorado brasileiro é contra essa visão de mundo. Mas o que acontece quando você não tem as respostas por parte de instituições, da sociedade civil, dos partidos políticos, fica sempre a dúvida para o indivíduo, para o cidadão, ao ouvir uma fala dele, falar, acho que deve ser verdade, né? Que esses jornais só fabricam fake news e só publicam notícias boas, são pagos. É o que ele falou na live de quinta-feira, né? Quem ele paga através da SECOM é os blogs sujos do bolsonarismo, que estão sendo investigados, alguns deles, pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive um blogueiro ontem, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foi preso porque ele estava em prisão domiciliar e descumpria sistematicamente a decisão do ministro, que é um juiz, Alexandre de Moraes. Participou até da campanha do Crivella, esse cidadão. Foi ao Rio de Janeiro. Teve agora, efetivamente, ser levado para Papuda, lá em Brasília, para a prisão. Então, quando você não tem resposta, uma parte das pessoas fica falando assim, puxa vida, acho que é verdade isso. Quando ele deu ordem de licença para matar para os policiais militares do Rio de Janeiro ontem, e para matar preferencialmente jornalistas, e não encontrou resposta, as pessoas que não têm muita formação política, que estão na luta pela sobrevivência, nós somos um país que passa uma crise econômica severa, uma recessão terrível, a pior crise sanitária da história,
Esse indivíduo fala, pô, será que é verdade? Porque ninguém está falando nada contra. E quando você não recoloca a ordem legal como elemento dominante da sociedade, você abre espaço para aqueles que estão solapando dioturnamente as instituições, a Constituição, o Estado Democrático de Direito, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro conspira, todo santo dia eu venho dizendo isso, e as ações dele comprovam, dia muito, mas ele tem de encontrar a resposta, não encontra. E aí, como ficamos? Então vamos dar um fecho nessa nossa conversa de hoje. Vamos lá então. A questão, portanto, que se coloca é que não há essa resposta. E, assim como eu digo sempre, que no futebol não há vazio, é ocupado, na política, se tem vazio, é ocupado. Não tem essa história que vai esperar que alguém faça isso, alguém faça aquilo, nada disso. Isso é ocupado e é ocupado rapidamente, né? E ele, e aí, no caso, é ocupado por uma visão de mundo totalitária. Uma visão de mundo totalitário, porque ele vai fazendo esse discurso, né? Poxa vida, quando ele está dizendo que o poder é do povo, ele está passando por cima das instituições consagradas na Constituição. Né? E você não vê respostas. Né? É inacreditável, é uma sociedade que está meio paralisada, anestesiada, mas já faz o ano inteiro, cara. Mas será que vai ficar até quando isso? Né? Será que a pandemia é o elemento explicativo? Não me parece. A questão é mais profunda. E a questão do sistema político, como eu tinha falado no início da nossa conversa de hoje, como é que fica? Se nós tivéssemos um sistema político eficaz, o Bolsonaro não teria sido eleito presidente da República. Então há um problema no sistema político que tem de ser enfrentado, que passa por muitas questões, não por ordem de importância, mas algumas delas vale a pena listar. Você teria de ter o voto distrital misto, né? O país divide, todas as grandes democracias têm voto distrital, mas que garante a representação das minorias, daí que é o voto distrital misto, né? Você vota no candidato do seu distrito, no partido que você tem simpatia. Tem que ter cláusula de barreira e uma cláusula de barreira severa. Com isso você diminui o número de partidos políticos, faz com que os partidos passem efetivamente a ter uma ideologia e não seja simplesmente um balcão de negócios. Temos de rediscutir o voto por cabeça que forma a Câmara dos Deputados, né? Isso a igualdade entre os estados, ela se dá na Casa da Federação. Onde é a Casa da Federação? O Senado. A Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. É absolutamente injusto que há um mínimo por estado, que são 8, e um máximo que são 70 deputados, 70 cadeiras. Isso é um absurdo. É um absurdo. As grandes democracias transformam a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, na representação igualitária da população. Isso é básico. Não é possível que em alguns estados você tenha 8 representantes e que para ser eleito cada deputado é com votos menos que um vereador, por exemplo, num grande colégio eleitoral, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc, etc, etc. Tem de ser enfrentado, é difícil, mas tem de ser enfrentada essa questão. O sistema político precisa criar mecanismos de resposta mais rápida às mazelas. A Flor de Lis, por exemplo, continua circulando livremente, a Flor de Lis, e isso desmoraliza as instituições, porque alguém diz assim, puxa vida, ela está envolvida, as investigações até o momento, os indícios, apontam que ela seria autora intelectual do assassinato do marido, e ela continua circulando livremente. A comissão de ética não se reúne, não dá parecer, não vai para o plenário, e o tempo vai passando, porque eles sempre jogam com o tempo. Um outro caso de crime de outro tipo, Chico Rodrigues, senador, né? O homem do dinheiro nas nádegas, né? No meio das nádegas lá. É inacreditável, o tempo foi passando, o Chico Rodrigues, ninguém lembra mais, né? E aí desmoraliza, porque o indivíduo, a pessoa que comum, o cidadão comum, vai falar assim, pô, o cara faz tudo aquilo, não acontece nada, né? Eles jogam sempre com a questão do tempo. Então, o legislativo teria de ter esses mecanismos de enfrentamento, né, rápido em relação a essas questões e não ter uma visão corporativa que no fundo é antirrepublicana e antidemocrática. O sistema político permitiu que o Bolsonaro desmoralizasse o sistema durante 30 anos, mas usasse do sistema para chegar ao poder. Essa contradição é interessante. Ele atacava o sistema, né? Defendia a tortura, defendia fuzilamento de presidente, defendia racismo, defendia ditadura, assassinos, né? Mas usava das instituições do Estado Democrático de Direito para ascender de vereador a deputado federal, depois coloca a mulher 01, aí coloca os 3 filhos como representantes de parlamentos, ou na esfera municipal, ou na esfera estadual, ou na esfera federal, e ele como
candidato a presidente da República. E ao adentrar a estrutura de Estado, ele agiu como o nazifascismo agiu também. No caso alemão, a Constituição Republicana de Weimar, de 1919, ela é fundamental, importantíssima. E o Hitler, atacando a instituição, a estrutura institucional alemã e a Constituição de Weimar, usou da Constituição para chegar ao poder e destruí-la. Né? E destruí-la rapidamente, já no próprio ano de 1933, quando você analisa o nazismo, a rapidez como eles tomam o aparelho de Estado. Havia uma organização muito particular na Alemanha, da questão da formação dos Estados, a Prússia, não sei o quê, dentro já da Alemanha. A Alemanha nasce em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, com a vitória da Prússia e o surgimento do Império Alemão. Mas ele rapidamente toma o poder, né? Tudo muito rápido, e aí impõe o totalitarismo com ele conhecimento de todos. O Bolsonaro, ele toma o aparelho de Estado e começa um trabalho de solapar as instituições. O que ele está fazendo nos ministérios, algumas vezes nós comentamos aqui relações exteriores, da cidadania, da agricultura, vamos passando todos, do meio ambiente, tudo aquilo da educação, da ciência e tecnologia, é um desastre tudo aquilo. Ele se cercou de uma caterva que nós nunca vimos na história do Brasil, pessoas tão baixas, né? A questão, e ele está destruindo todo o processo. Hoje eu estava lendo sobre a questão da floresta amazônica, o que está acontecendo, e vai ter respostas fortes no ano que vem, agora, daqui a alguns dias, em 2021, por parte da Europa e dos Estados Unidos, e com reflexo direto nas questões das relações diplomáticas, políticas do Brasil com o exterior e na questão econômica, idem, né? A impressão que dá é que as pessoas necessitam, é uma espécie de São Tomé da política, de quando tiver uma situação caótica, aí elas vão se posicionar pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Mas ele, que não é bobo nem nada, né? O que ele está fazendo, esse homem, que nesse sentido ele é esperto, que é um homem mau, cruel, né? Um homem que não tem nenhuma relação com o outro, é um psicopata, ele sabe, por exemplo, que a eleição da Câmara é decisiva, porque a Câmara, o presidente da Câmara que dá o pontapé inicial no processo de impeachment, e ele sabe que esse processo de impeachment tem todas as condições para serem condições políticas criadas no primeiro trimestre do ano que está chegando aí, daí que ele joga todas as suas fichas no Arthur Lira, né? Ele que é o seu candidato a presidente da Câmara, e, historicamente, só lembrar que em 1992 e em 2016, Ibsen Pinheiro e o nosso, quem diria que o Eduardo Cunha, né? Depois daquilo estaria preso, a gente sabia quem era o Eduardo Cunha, mas abriram os processos de impeachment, e pelo protocolo, pelo entendimento que se tem, já que não há uma lei clara sobre isso, o presidente da Câmara pede aos líderes partidários para indicar proporcionalmente o número de parlamentares, se forma uma comissão, nomeia uma comissão, nomeia um presidente, o relator começa os trabalhos. Não necessariamente que isso vai redundar em impeachment, mas no caso do Bolsonaro, o caso do Abingate, da utilização uma BIM paralela, e ele falou isso na reunião de 22 de abril, é importante isso, é importante. Aquela reunião que o Brasil ficou conhecendo, tendo em vista a solicitação da defesa do ministro, do então ministro Sérgio Moro, ex-ministro, e a autorização do Celso de Mello, daí que ele tem um ódio do Celso de Mello, e disse que ontem, né, veja a live que eu comentei, ele disse na live dele de quinta-feira que era a favor da poligamia e tal, e ninguém também falou nada, e a vida seguiu. Então, mas há um protocolo, que é esse, o pontapé inicial é dado pelo presidente da Câmara, cria-se a comissão e aí segue o seu trabalho, porque reza a Constituição que quem autoriza a abertura de um processo de impeachment é a Câmara, quem processa e julga é o Senado, né? No caso de crime de responsabilidade, infração penal comum, autoriza a Câmara também, mas quem processa e julga, aí já é uma questão jurídica, né? É o Supremo Tribunal Federal. Isso nunca ocorreu em relação ao crime de responsabilidade. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos chegando a uma situação, a um ponto limite. Assisto a entrevista, insisto, do professor Domingos Alves para ver a situação dramática no campo da saúde pública. O Brasil está ignorando uma enorme tragédia. Bolsonaro, não está nem aí. Então, a questão toda, o grande teste, e aí é diverso do que ele está falando, que ele diz que os três poderes são independentes e harmônicos, mas o maior poder do povo brasileiro, não. Nós vamos ver o teste desses três poderes e agora, com o acirramento da situação sanitária e a economia não vai nunca se recuperar em V. Aí vai ser o grande teste, e o teste da Constituição. Eu espero, rezo para o sucesso no nosso país, que as instituições sejam testadas e sejam vitoriosas. E para serem vitoriosas até chegar ao ponto final, tem de passar necessariamente por uma estação.
Qual é a estação? É o impeachment de Jair Bolsonaro. Não há outra saída. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal, está entre os 549 mil inscritos, indica um amigo ou amiga. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações e coloca like no que vocês gostaram. Lembre-se das entrevistas, nós temos diversas entrevistas excelentes. No Twitter, vocês me acompanham pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br vocês encontram os 3 cursos que nós estamos oferecendo. Amanhã voltaremos a fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil. Até!